Nós recebemos hoje aqui, o Ribeiro já está de braço erguido, a figura do diretor de futebol do Internacional, Luiz César Souto de Moura. E eu queria, Ribeiro, vou pedir licença para ti, Ribeiro, para encaminhar a primeira pergunta, que é uma pergunta que eu imagino de difícil resposta, porque era uma pergunta dura, mas que pelo menos eu julgo necessária. Pergunto se o senhor concorda que o ano do Internacional, do ponto de vista de resultados de futebol, é abaixo da linha do medíocre, da linha do razoável. Eu acho que quando eu me referi à segunda página da classificação era sobre isso que eu estava falando. Eu acho que a gente oscilar na primeira página da classificação é uma coisa normal. Os clubes que estão melhor posicionados, eles oscilam dentro dessas posições, disso que eu chamei de primeira página. Agora, estar na segunda página já é suficiente constrangimento, como eu disse, e não era esse o final de ano que nós queríamos, não foi para isso que nós trabalhamos. Tem uma série de razões, e essas razões, algumas delas nós já temos um diagnóstico bem consistente a respeito do que aconteceu, e outras nós vamos ultimar a avaliação e o diagnóstico ao final da temporada, depois desses 2 jogos que nos restam. Doutor Luiz César Souto de Moura, tem muitas questões, muitos detalhes a serem analisados, mas tem uma pergunta que eu tenho que fazer para o senhor e eu não quero deixar para depois, com a permissão do comandante. É verdade que o senhor vai pedir demissão no final do ano? Não é demissão, na verdade o que eu entendo, e tenho a minha experiência mostra isso, existe uma elegância nessa questão formal, corporativa, existe uma etiqueta corporativa que reza que protocolarmente a gente, no final do ano, a gente entregue os cargos ao mandatário principal do clube. E ele vai tomar a sua decisão, se ele reconduz alguém, se ele exonera alguém, porque a condição, né, assim, tem um princípio que diz que a autoridade que nomeia é a mesma que exonera. O que nós não podemos é criar problemas para o presidente do clube, constrangimento para ele fazer isso. Ele tem que ter a liberdade de, no final do ano, reconduzir alguém, exonerar todo mundo ou reconduzir todo mundo. O senhor quer permanecer no cargo? Não é uma questão de querer, né? Isso é uma questão que esse ano foi um ano bastante difícil, bastante complicado, mas eu entendo esse ano como uma parte do trabalho, uma parte da missão. Tinha algumas providências que nós sabíamos, do ponto de vista de planejamento, que teriam que ser tomadas e não dava para fazer tudo no primeiro ano. Isso tinha que ser dividido em 2 anos. Então, esse planejamento que se fez para essa gestão do presidente Giovanni Luigi foi um planejamento para 2 anos. Uma parte desse trabalho está feito agora, tem uma outra parte para realizar em 2014, e é uma questão do Internacional precisar ou não precisar da minha participação. Se o presidente chegar para mim e disser assim, olha, estou te pedindo que deixe o cargo, porque no teu lugar vai o fulano de tal, que tem mais condições de fazer melhor do que tu fizeste, eu vou ser o primeiro, como um colorado deve fazer, a sair e deixar o presidente absolutamente à vontade. O que eu estou debatendo internamente é que nós 4 façamos esse movimento. Sim. Se o senhor fosse o primeiro mandatário do clube, qual seria a sua decisão? Eu não sou o primeiro mandatário do clube. Chico. Doutor Luiz César, o senhor reconhece que essa sua maneira de ser nas entrevistas, até com algumas frases que acabaram chamando a atenção durante o ano, a própria questão da segunda parte da tabela foi uma amplamente debatida. Esse seu jeito de se expor, ele lhe prejudicou dentro do departamento ou não? Eu não estou preocupado comigo, né? No começo do ano nós fizemos uma reunião com os jogadores na pré-temporada e ouvimos dos jogadores a visão deles do ano de 2012. E nós prometemos aos jogadores que eles seriam protegidos, o ambiente interno seria protegido a qualquer custo. Então, nós nos colocamos à disposição do clube e do futebol do Internacional, inclusive para o sacrifício. Então, teve determinados momentos que a gente levantou determinadas teses, determinadas discussões, e ficou a semana inteira o pessoal discutindo a minha frase, como eu era arrogante, como eu... Uma manobra. Manobras diversionistas que a gente tem que fazer. Isso faz parte do cargo. Então, às vezes, algumas vezes, né, tem algumas vezes que eu erro mesmo, né, porque... até por essa questão do doutorado, a gente se acostuma com o raciocínio de aprofundar muito a análise, porque não é qualquer análise que pode ser submetida a uma banca de doutorado.
Então a gente se acostuma a fazer um raciocínio muito aprofundado. E às vezes eu quero responder de uma forma muito aprofundada quando a pergunta é simples e exige uma resposta simples. E eu não soube me comunicar, muitas vezes, especialmente com alguns interlocutores que preferem ficar no nível da simplicidade, no nível da análise mais superficial. Então, eu cometi uma série de erros em termos de comunicação ao longo desse ano, sim. Não vou dizer que... E tem alguns deles que eu reconheço, agora outros são manobras urdidas para provocar determinadas... Saviola e Nilmar é manobra ou o senhor errou? Saviola e Nilmar é manobra. Era para o senhor iludiu o torcedor, doutor proteger. Não, nós precisávamos dar uma resposta naquele momento, porque, como eu faço um monitoramento muito pessoal, assim, através das redes sociais, eu vi que naquele momento nós estávamos numa situação de crise. E aí eu entrei em contato com a nossa assessoria de imprensa e disse: nós estamos numa situação de crise e nós precisamos entrar com medidas anticrise. Estava acontecendo um negócio, uma coisa. O senhor mentiu naquele momento? Não, não menti. Por quê? Porque era verdade. Naquele momento nós tínhamos feito um movimento na direção do Nilmar, mas nós sabíamos que era muito difícil. Precisava ele dizer assim: eu quero sair do Al Rayyan, e ele discutir lá com o Sheik e ele se posicionar de uma forma que privilegiasse o internacional. E o medo em relação ao Saviola, só para dizer assim, o Saviola fui eu mesmo que conduzi a negociação, então cada um estava conduzindo uma coisa, né? O presidente estava conduzindo essa do Nilmar, o Marcelo e o Roberto Melo a do Escoco, e eu estava conduzindo a do Saviola com o Newton Drummond. E por que isso? Porque é necessário, numa condição que nem aquela, a gente abrir um leque de negociações, porque algumas delas elas acabam, né, que nem se fazia no Batalha Naval, tiro na água, tiro na água, tiro na água. Então, a gente precisa abrir um leque de negociações para ali na frente fechar alguma coisa.